Atenção, pessoal, começamos mais um episódio do nosso querido e amado podcast Mais Patrimônio. Eu e meu querido e amado também, Jobson Medeiros, nosso incrível Steve Jobs. Ele que é o Steve Jobs, é nosso patrimônio. Então você tem que valorizar esse cara, porque ele é o contador sincero, já foi o contador envergonhado. Mas hoje ele faz podcast também, né não, Jobs? Essa do contador envergonhado já tá pegando, viu? Já Tem gente pegou, falando já. já. E hoje o episódio ele é extremamente especial. Estamos com uma convidada aqui, que ela é empresária, mentora de mulheres, fundadora da marca Mais Batom Makeup, tem quase 70 mil seguidores nas redes sociais da empresa e agora está desenvolvendo também a rede social dela, que ela está levando para um outro patamar. E foi a primeira loja física especializada em maquiagem de Natal no RN em 2016. A gente está aqui com a Sulamita Rodrigues. Muito obrigado, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade. Fico muito feliz. Eu amo falar de negócios, falar da Mais Batom. A gente vai ter um papo aqui super legal. Show de bola. E fala uma coisa, beleza ajuda a construir mais patrimônio? Ajuda. Por quê? Ajuda. Beleza em si, a nossa beleza, a gente se sentir bela, eu acho que é o primeiro ponto para a nossa autoconfiança. E a gente, com autoconfiança, a gente chega onde quer. É um dos primeiros pontos. E trabalhar com a beleza das pessoas, então, é sensacional, né? A gente trabalha a autoestima, a gente trabalha a pessoa levantar da cama e dizer, ai meu Deus, hoje não. Aí coloca a maquiagem, sai, arruma o cabelo. Ela já sai hoje sim, agora sim. Então é muito gostoso, tanto trabalhar a beleza interior quanto a exterior, que é a maquiagem. Olha aí, tá vendo? E por que você decidiu empreender do ramo da beleza? Desde pequeno você gostava de maquiar as bonecas ou se maquiava? Como que era? Eu sempre quis empreender. Sempre quis ter algo. Meu sonho desde criança não era, tipo, casar, fazer isso, não. Meu negócio era ter um negócio. Não sabia o quê. Sim. Conforme eu fui crescendo, eu sempre extremamente limitado ao acesso à maquiagem. Então, quero um batom. Não tinha, era muito difícil. Esmalte. Acho que as meninas aí da minha época vai lembrar que a gente pintava a unha com corretivo. Então, era tudo algo muito da área da beleza. Eu sempre gostei. Fui desenvolvendo a minha parte de empreender, trabalhei para outras pessoas. E dentro desse período em que eu trabalhava para alguém, eu sempre tomava como se fosse para mim, como se fosse o meu negócio. Então, gostava muito de trabalhar para as pessoas, porque eu dizia na minha cabeça, isso é meu. Sabe aquele senso de dono? Era empreendedor, né? Isso, já tinha aquilo, porque eu sabia, quando eu tiver o meu negócio, isso aqui já é uma escola. Perfeito. Aí fui para a área da beleza, comecei maquiando, fiz um curso de maquiagem profissional. E fiz o curso em São Paulo, fiz o curso aqui em Natal. Quando eu cheguei aqui, a dificuldade de encontrar produtos de maquiagem de alta qualidade era muito grande. A gente só encontrava na internet e maquiagem lá em 2015, 2016, só se encontrava em algumas farmácias e algumas pequenas lojas, era pouquíssima coisa e a maioria não tinha qualidade profissional, que era o que eu precisava como maquiadora. Aí eu fiz, e se eu trouxer de fora? Vou trazer. Fora de onde? Do Brasil? Fora do RN. Sim, Assim, vou fora trazer do de São estado. Paulo, vou trazer de outras marcas grandes. Mas a minha ideia, ela queria, quero empreender, eu queria trabalhar com mais coisas. Vou trabalhar, já vou vender maquiagem, vou vender bolsa, vou vender óculos, acessórios. Então, coisa boa é vender as coisas para mulher. Porque mulher compra, né? Mulher nem pensa, é muito emocional, cara. Eu pergunto a você, quantas carteiras você tem? Uma. Quantas carteiras você tem? Só um. Não, na real, assim, eu tenho uma, mas aí, mais. assim, se eu uso é diferente, porque eu nem uso hoje em dia. Eu nem tenho mais. Agora pergunta quantas bolsas as mulheres que vocês conhecem têm? Quantos sapatos? Quantos óculos? Minha Quantos esposa, batons? A gente sabe disso. Então, vender coisa pra mulher é muito bom, né? Aí eu digo, vou vender mais coisas. Aí fui atrás, fui comprar isso, isso e isso. Inicialmente ia chamar Bella Mix, distribuidora não era. Bella Mix, eu também já trabalhei como distribuidora de maquiagem. Aí meu marido fez, escolha uma dessas coisas, o que você mais gostar e foque nisso. Foi o meu primeiro Insight ali. focar em uma coisa. Se eu tenho R$1.000 para investir, se eu for investir em 5 nichos diferentes, eu tenho R$200 para cada um ali, mas R$1.000 só de maquiagem eu já tinha muita coisa. Aí eu fiz,
boa, vou começar nisso aí, vou investir em maquiagem. Seu marido é empreendedor também? Ele é empreendedor também. Ah, então, deu Ele é sempre certo, né? empreendedor. Ele é uma Legal. das pessoas mais inteligentes que eu conheço, então me ajudou muito em todo o trâmite de empreender e de crescer na área. Aí eu fiz, vou nessa. Aí fui a maquiagem. Disse, mas Bella Mix não combina com maquiagem. A ideia do Bella Mix era beleza e um mix de coisas. Eles querem mudar o nome. Aí fui eu pensar. Peguei o final de semana para pensar. E queria algo estratégico. Um nome que fosse simples, fácil de lembrar, que remetesse ao que eu fosse vender e que fosse fácil de digitar. Pesquisar ali nas redes sociais ou na internet. Pesquisando lá, pensando, mexendo nas minhas coisas, eu fiz, preciso comprar mais batom. Aí eu, mais batom. Todo mundo, em alguma hora, fala mais batom. É que As outras marcas falam mais batom. Quem escolhe essa estrutura de nome só tem sucesso, né? Mais batom, mais patrimônio. Mais, sempre mais. No mais. Então, foi algo que veio assim, não, vai ser esse nome. Ah, mas vai vender só batom? Não, vai vender de tudo. É que o começo era vender o batom. Exatamente. Aí era estratégia. Era estratégico. Comecei com um site. Na época também era totalmente... Hoje em dia é muito comum, mas na época pouco se tinha site. Sim. Sabia fazer um site? Não sabia. Lá vai eu pesquisar como fazer um site. Não tinha grana também para criar um site lá do zero, pedir para uma pessoa fazer. Criei um site daqueles básicozinhos, onde você coloca lá a cor, o nome, faz o upload e sobe e vai. Fui lá no querido YouTube. Eu amo o YouTube, gente. Aprendo muito no YouTube. Eu também. Deixa eu só fazer um Eu parênteses. O que me conectou com você na palestra foi exatamente você ter se virado. Porque vai de encontro com o meu começo. Então você falou assim, pô, eu tive que... Eu lembro que você falou do CorelDRAW, Isso. que até hoje você também usa. Até Ela teve hoje. que aprender, teve que ir pro YouTube. E a gente, quando começou, era assim, né? Quando eu comecei minha empresa, lá no começo, comecei uma agência de viagens, pô, eu tinha que fazer comercial, eu tinha que fazer TI, eu tinha que fazer venda, eu tinha que fazer financeiro, eu tinha que fazer tudo. Eu falo, caramba, não sei fazer nada. Mas você vai pra onde? Pro YouTube, ou você vai na raça mesmo, pra se Exato. virar. E aí foi que eu me conectei com você. Eu falei, caramba, meu, que legal. Essa história dela vai ser boa contar. Continue, desculpa. Aí fui pro YouTube, muitas coisas até hoje eu uso o YouTube pra praticamente tudo. É a única coisa premium que eu tenho, que eu pago ali com toda felicidade. E fui lá, aprendi e fiz. Na época era Box Loja, a plataforma, não sei se ainda existe. Aí entrei no Box Loja, fiz o upload dos meus produtos, comecei a vender. Primeiro dia que eu divulguei ali, na época também não tinha Instagram forte, usava muito Snapchat, Facebook, e já tinha conta no Instagram, mas era bem fraquinho. Coloquei. Quando eu divulguei, primeira venda, 400 e tantos reais eu fiz. Ai, meu Deus, é isso. Tô rica. É isso, tô rica, estou no caminho certo. Vou vender maquiagem. Maravilha, fiquei feliz da vida. Fui lá, fiz a entrega, arrumei a caixinha da cliente e enviei. Segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto, cadê as vendas? Nada. Nada. Aí lá vai eu trabalhar tutoriais no Instagram. No Instagram não, na época era Facebook e o Snapchat. Fui trabalhar tutorial na época que pouco se usava isso. Eu acredito que o trabalhar mídia social, naquela época onde era bem escasso, o trabalho com ela, principalmente na área de beleza, trouxe muito engajamento para a marca, como loja. Não se existia. Aí, passando, acho que uns 6 meses depois, aí começou a vender ali um pouquinho aqui, outro ali. A gente passa num ponto aqui pertinho do Midway. E o Midway é um shopping aqui da cidade de Natal. E tinha um ponto comercial para alugar. Pequenininho, bonitinho. De frente, assim, pra pista. Onde todo mundo parava ali, tinha um sinal do lado. Aí meu esposo tava comigo e fez, vamos abrir uma loja física. Você já tem um estoque, tá guardado. Vamos colocar pra rua. Vamos lá. Uma cara e coragem, sem muita... Vamos fazer. Aí ela vai começar a empreender real na raça de, tipo, funcionários, colocar toda a ideia, porque hoje a gente tem, eu sempre dei, quando a gente não tem muita fama e nem dinheiro, a gente tem que ter muita criatividade para desenrolar um negócio, para crescer e fazer acontecer. Principalmente coragem, né? Muita coragem. Muita coragem. Esse foi o maior desafio? Foi um dos meus maiores desafios. Eu acho que de empreender, pessoalmente falando, a coragem de fazer as coisas, de começar um negócio novo, de iniciar um negócio assim disruptivo, eu acho que é a parte mais desafiadora. É de você se enfrentar e dizer assim, eu vou fazer. Não tenho muito conhecimento? Vou aprender. Não tenho muita coragem? Vou assim mesmo. Mas eu vou atrás de conhecimento. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Vou com medo, mas eu vou me preparando no caminho. Show. Aí montei a loja. E a gente tem que sempre estar se preparando, né? Porque a gente nunca tá pronto. Você para pra pensar. Uma coisa
De um ano pra cá, então, foi algo que foi... E até para ir Outro para o nível. próximo nível, tem que aprender mais coisas, né? Não tem como ficar do mesmo jeito, não. Não dá. Nossa, eu saí do online e ia pro físico, ponto físico, PDV. Então, era toda uma nova estrutura, era todo um novo conceito, onde eu sempre falo que eu sou uma cliente exigente. Então, quando eu chegava em uma loja, ou até hoje, quando eu chego, eu fico analisando, eu digo, o que ela poderia melhorar em atendimento? O que ela poderia melhorar em exposição dos produtos? Eu sempre tive essa visão para essas coisas. Então, a minha ideia de chegar nessa loja era montar uma penteadeira, também não existia, só existiam estúdios de camarim, teatros. Mas a minha ideia é montar uma penteadeira, onde as pessoas vão passar na rua, vai ver aquela penteadeira montada e vai chamar atenção, cheia de luz. Montei, coloquei os produtos, tudo bonitinho. E começamos. Aí foi muita rede social, muito tutorial, muita vergonha, mas ia e fazia, porque eu tinha que gravar. Tipo, eu era o rosto ali do negócio. No início, eu colocava o telefone, colocava aqui um texto e ficava... eu me sentia um robozinho para poder começar a falar. Eu pegava o batom, batom, para de gravar. E na época tinha muito lives, fazia muito live, não tinha como estar parando para gravar de novo. Então era ali, e fui desenrolando. Tinha vergonha, né? Eu tinha muita vergonha. A gente trouxe o Sérgio de Paula, que é referência em oratória, você o conhece, né? E aí a gente tava conversando sobre isso, né? O começo de cada um de nós. Todos nós tivemos uma vergonha. Eu brinquei aqui do contador envergonhado, porque o Jobs ele era Eu envergonhado. iniciei o canal do YouTube por isso. Ele Pra perder a vergonha de falar. Olha só que legal. Extremamente, assim, Sim. literalmente lhe desafiando Sim, ao exatamente. que você mais tinha dificuldade. O primeiro vídeo que eu fiz foi falando sobre empréstimo, cara. Ficou horrível. Já tá lá no canal, nunca tirei. Tá lá o primeiro vídeo. Bom, primeiro. E aí tem um negócio que você falou na palestra que registre os momentos iniciais, né? Pra É. depois você comparar. E a gente, quando compara, é legal, porque muitas vezes a gente quer olhar uma evolução num curto espaço de tempo, de uma semana para outra, e é difícil a gente conseguir mensurar isso. Mas no longo do tempo, daqui um mês, daqui 2 meses, 6 meses, um ano, você fala, caramba, como que eu era, olha como que eu sou. Somente tu fez o caminho contrário, né? Foi pro digital, teve resultados e foi pro físico, que é totalmente contra o caminho normal, né? Que acontece. Lá no escritório a gente tem mais de 500 clientes que são youtubers, são influencers. E normalmente esse pessoal, quando quer ir pro físico, vai e se arrepende porque nunca vai ter o resultado que teria e não consegue escalar como escala vendendo produtos digitais. Você não consegue vender 1 milhão de um produto que você vende 1 milhão de e-book, né? E fora também a logística toda para entregar, né? No seu caso, você acha que realmente que fez a diferença foi a criação de conteúdo? Ou você acha que tem outra coisa aí no lugar? Com certeza a criação de conteúdo fez a diferença. Se eu tivesse mantido a loja aberta, bonitinho, não tivesse me empenhado tanto em trabalhar o digital, acredito que ela não teria durado tanto tempo. Porque foi dali que foi começando, digamos, a bolha da internet, o pessoal começou a gravar conteúdo, aí veio o Instagram, veio mais forte, o pessoal começou a postar foto, era só postava, não gravava muito. Aí entrou os stories, e aí a gente trabalhou muito stories, que foi tutoriais. Eu sempre ensinava muito nos stories. Então tem aquela questão ela me ensinou algo, vou comprar algo. Então eu gravava muito tutorial. Reciprocidade, né? Reciprocidade, Gatilho. exatamente. Então eu gostava muito de gravar. Aí eu já fui desenrolando pra gravar. Eu ainda tinha muita vergonha quando chegava alguém na loja. Eu parava a gravação e ficava esperando a pessoa sair. Teve uma época, na época de loja, que a gente tinha um quadro na TV que chamava Mais Batom na TV. Era dentro de um programa. E sempre que a pessoa chegava pra gravar, chegava gente na loja. Sempre. Eu toda a vida travava, parava. Ele, não, vai ficar legal com o pessoal aqui. Não consigo. Eu travava, eu não tinha coragem de falar. Mas eu sozinha com meu celular, eu ligava e só ia. Então, trabalhar o digital, não só com tutoriais, mas com muitas parcerias com blogueiras, influenciadoras. Sempre gostava de trazer alguma coisa diferente. Quando foi passando os anos, foi aparecendo outras lojas, outros pontos de venda de maquiagem. Mas eu sempre trabalhei muito com o público maquiador. Eu tinha um relacionamento muito legal com eles de fazer parcerias, de trazer descontos para os clientes dele como alunos. Muitos fazem curso de automaquiagem, então consegui descontos especiais ali para eles. Então a gente sempre teve muito essa questão da proximidade, bem humanizado mesmo. Legal.
do ir atrás, do ir lá. Tem um quadro que chamava Na Penteadeira, que eu trazia a influenciadora dentro da minha loja, para ela fazer os stories que eu fazia, sendo que com ela, lá na minha loja. Então, o público dela via os meus produtos, conhecia a minha loja, então eu já me seguia, já aumentava ali o número de seguidores e de compras. No final, ela dava um cupom de desconto e tínhamos vendas ali no final daquele dia. Então, e assim foram várias meninas que foram fazendo e desenvolvendo a marca como loja. E foi crescendo o nome. Então, a gente cresceu dentro do Natal, foi crescendo na RN, a gente enviava. O site ainda continuava paralelo. Até hoje, continua o mesmo domínio, que é o maisbatom.com. E desde a época... Outra coisa também, vou procurar um domínio. Eu não sabia, não tinha noção de como fazer domínio, hospedagem, nada. Lá vai eu pro YouTube procurar, pesquisar. Se você me perguntar, como é que eu faço para hospedar aqui um domínio? Eu não tenho ideia, mas se eu pegar, eu faço. Eu vou ali, eu estava pesquisando tudo. Aí a gente colocou o domínio, aí o Instagram foi aumentando, o engajamento do Instagram começou a melhorar muito. A gente tinha os sorteios de Instagram. A gente conseguiu fazer muita coisa pelo digital. Muita coisa mesmo. Deixa eu fazer só um parênteses, pessoal. A Sulamita, ela tá explicando um pouco da relação do ponto físico dela, como ela começou, mas hoje ela já trabalha numa outra vertente, que faz a parte da distribuição, que ela ajuda mulheres a empreender para ter sua liberdade, construir mais patrimônio, né? Por isso você tá separando isso. Então, notem o caminho, como é desafiador do empreendedor. Olha quantas coisas ela não sabia e teve que aprender. E ela mesma falou, se ela não sabe hoje, ela vai atrás e consegue resolver. Que é muitos desafios que a gente tem, né? Hoje a gente tem o desafio da inteligência artificial. Isso. Porque tem tantas coisas, cara, é muita coisa que tem, se você parar pra pensar. Não é só o chat GPT, tem um universo todo. Às vezes eu tô aprendendo, eu falo, caramba, qual que eu vou usar agora? E aí você vai linkando as coisas, fala, pô, eu vou usar esse aqui. Aí já sabe o caminho pra fazer uma outra coisa, vai fazendo outro. Então o caminho sempre vai ser desafiador. A gente nunca vai estar pronto, sempre é uma construção. Uma coisa importante também é saber qual é o caminho, né? Acredito que ela, como o seu marido disse, ó, siga esse caminho, mas tem que ser um caminho reto aqui. Não, você pode perder o foco. O foco é o que faz a diferença, a gente não se perder no meio de tantas coisas que a gente vê aí, né? Eu acho só que de inteligência artificial já surgiram mais 10 esses últimos 3 meses, né? Eu acho que essa foi a principal do que o seu marido te falou. Sim. Foca em um. Foca em um. Quando você foca em um, você fica assim, realmente, você fica assim. Mas isso é tão bom porque você tá focado e você só vai resolver aquilo. Exato. E acabou. Exatamente. Nesse início, nesse período, eu lembro que eu queria ter minha loja, eu queria ser uma maquiadora profissional de sucesso, eu queria ser uma professora de maquiagem de sucesso, queria ser youtuber, apesar de morrer de vergonha também na África, não vou fazer, mas eu tô gravando, eu queria ser uma youtuber grande. Ele, da mesma forma, o que você quer? Porque tudo tava ali atrelado, eu poderia ter a loja e fazer as coisas. Mas o que você escolher, você vai ser bem-sucedida. Desde que? Desde que me dedique àquilo. Aí eu fiz loja, sem dúvidas. Tipo, eu consigo manter a loja ali. Se eu tiver passar uma semana em casa sem conseguir gravar nada, a loja vai continuar mantendo, ela vai continuar rodando, vai continuar crescendo. Posso ter outras em outros lugares. Aí eu fui e fiz, não, vou focar bem em loja. Foi aí, depois que a loja já tinha aberto, eu já tava mais, digamos assim, amiga das mídias, das câmeras. Aí eu já queria fazer tudo isso. Mas é muito daquilo, tipo, eu sei que eu consigo, mas a que ponto vale focar em tantas coisas ao mesmo tempo? Mesmo que tudo trouxesse venda para minha loja, que a ideia era sempre trazer venda para a loja, eu tinha que dividir meu foco. Então, até aquilo ali estar 100% estável, assim, se pagando bonitinho, redondinho, eu tinha que estar focada. Aí foi outro ponto que eu fiz, vou puxar aqui a minha vontade de querer fazer tudo. Um projeto cada vez, né? Um projeto de cada vez. Foi exatamente nesse momento que, então, você falou, pô, eu vou seguir isso e eu vou... E foquei 100% na loja. Seguir pra construir algo grande daqui pra frente. Exatamente. Que ano que foi? Foi 2017. A gente já tava com a loja física, que abriu em 2016. 2017 eu fiquei com essa ideia de fazer tudo. Aí depois eu fiz, não vou ficar só em loja. A gente ainda chegou a abrir loja em Nova Cruz, que é o interior aqui do RN. Abrimos loja também em Guarulhos, São Paulo. Loja física. Então a gente tinha esses 3 pontos físicos e o site que a gente fazia para todo o Brasil. Mas sempre no foco no digital. Sempre trabalhando bem o digital. Aí cada loja tem o seu Instagram. E tinha as meninas que trabalhavam em cada loja também para desenvolver a parte de Instagram da região. Então, a gente tinha 3 Instagrams na época de loja. Legal. E aí, quando que você fez essa
transição da loja física pro online agora, que eu posso dizer, né? Que você faz essa parte da distribuição e treina as mulheres para empreenderem, marca. venderem seus produtos. Quando é que foi essa... Todos os anos, no aniversário Virada. da loja, eu queria fazer algo muito diferente. Eu trouxe até na palestra várias coisas que eu fazia de estratégias. E no aniversário de 5 anos, foi quando a gente saiu de loja multimarcas, onde a gente vendia várias marcas, para a nossa marca própria. Foi quando a o gente ano saiu, foi 2019. Veio pandemia, que foi extremamente desafiador. Aí, foi quase 2020, 2019, 2021. Foi 2021 que a gente lançou a marca. E aí veio, antes da pandemia, eu já tinha um número muito grande de lojas de maquiagem espalhadas por Natal, pelo RN, já deu boom, a gente chama de boom da maquiagem. Tanto que fora a gente tem uma feira que chama Beauty Fair. É a maior feira da América Latina da área da beleza. Então a feira ela cresceu gigantemente com muitas novas marcas e muitas lojas indo até essa feira. E todo ano eu ia para aprender e saber o que tinha de novidade, o que tinha de lançamento. Então, quando foi em 2020, aí não teve, que foi pandemia. Aí, quando foi 2021, foi quando a gente fez a transição de loja física, multimarcas, para marca própria. Aí, eu comecei a ter os meus próprios produtos. Então, tudo que eu fazia de divulgação, de arte, de evento para outras marcas, eu comecei a fazer para mim. Só que, obviamente, foi extremamente desafiador. A gente começou do negativo, né? Porque toda loja que eu tinha, toda a estrutura, fechamos. Começamos do zero ali, zero cliente, para poder iniciar a marca. Porque se eu mantenho minha loja, só porque você não continua a loja e a marca. Se eu tenho uma loja vendendo um produto que chama Mais Batom, a outra loja que tá ali vai comprar um produto divulgando a outra loja, ainda existe muito isso no mercado. Eu fiz, não vai fazer sentido. Então vamos precisar fechar. Aí encerramos a multimarcas e iniciamos do zero. Antes de iniciar a multimarca, eu também trabalhei com distribuição de outras marcas. Eu já tenho uma carteira de clientes, já vendo para eles outras marcas, vou colocar a minha marca, todo mundo vai comprar. Tão iludida. Só que não, bebê. Tão iludida. Foi extremamente desafiador. Aí começaram, eu cheguei, apresentei a marca, as pessoas já me conheciam, mas não conheciam a marca. E como é que faz para você, como marca, colocar a sua marca dentro de outras lojas, de outros lugares? As pessoas têm que vir pedir na loja. Se ninguém chegar pedindo, ninguém pega. Não tem um lojista que pegue. Porque ele vai, vou pegar esse negócio, ninguém nunca ouviu falar, tá parado, não vou pegar. Então, eu fui fazer um trabalho totalmente diferenciado como marca, com influenciadores, com maquiadores, para conhecerem o produto e irem até a loja para comprar. Chegava na loja, tem mais batom? Tem não. Tem mais batom? Tem não. Então, quando as lojas começaram a receber pedidos da marca, aí eles começaram, Sulamita. Aí fiz a primeira venda. Lembro até hoje também da primeira venda. Sempre os primeiros ficam muito na mente, né? Sempre marcados. Fiz minha primeira venda para lojista. Fiquei numa felicidade tão grande. Foi 1.000 e pouquinho. Eu lembro até hoje o nome da loja. Fiz a primeira venda. Aí, a primeira já foi, o primeiro passo foi dado. Aí vamos para a próxima. Até que uma rede de loja pegou, uma rede maior. Quando ela pegou, aí as menores começaram a ver e também começaram a pegar. Aí isso foi no primeiro ano. Aí quando lançamos a nossa base, que foi é carro-chefe, apesar de chamar Mais Batom a base, ela é carro-chefe de vendas. Uma base pensada para a mulher brasileira. Principalmente aqui, a gente puxa a sardinha aqui pro Nordeste, que é calor. A maioria do ano inteiro é calor. Então a gente consegue usar a base, sair de manhã, chegar à noite e tá lá perfeitinha. Você pode pegar uma chuva, pegar um sol, derreter e treinar, ir pra uma corrida. E no final ainda vai estar lá. Então, ela realmente foi pensada para o dia a dia da mulher que faz tudo. Que sai de manhã maquiada e quer chegar à noite pronta. Então, você pode ter compromisso o dia inteiro. Então, ela foi uma base que fez muito sucesso. Faz até hoje, muito sucesso. Depois da base, que ela deu uma viralizada, aí quem não tinha pegado ainda, começou a pegar a marca. Então, através da base, leva o batom, leva o pó, leva o pigmento, o glitter. Hoje a gente tem 82 itens na linha. Entre as cores, a gente chama SKU, que é cada unidade de cor. Então, para trazer a marca para as outras lojas, quem eram os meus concorrentes hoje são os meus clientes. Foi muito desafiador também, como é até hoje. Aqui na RN a gente já atende acho que 90% das lojas de maquiagem e a missão agora é levar isso pro Brasil. Fazer com que eu fiz aqui fora. Sim. Antes de você seguir, até falar da expansão que você tá seguindo, Jobs, é maquiagem para mulheres, viu, cara? Não vai ter a maquiagem para você, não.
Vai ter Você não tava pra homem? querendo, Podia vai ter, ter né? não. Vai ter Podia não. Ela inventar vai aí, pensar, alguém Todo vai mundo inventar, pode usar. vai desenvolver. Ixi, Maria, peraí que eu perdi a linha de raciocínio que ia perguntar. Rapaz, desse branco ao vivo, hein? Isso mesmo. Acontece. Os melhores amiga. podcasts. Com certeza. Ai, caramba. Eu tinha uma pergunta muito boa. Quando você decidiu encerrar a loja pra você trabalhar com a sua marca própria, você tinha alguma reserva financeira? Você tinha um patrimônio construído? Porque gera uma incerteza na gente. Pô, você tá saindo de algo que te dá uma renda ali garantida mensal. Você fala, pô, vou ter que zerar isso aqui e começar de novo. Como é que foi o plano pra você? Pô, se der errado, eu consigo me segurar por tanto tempo. Não tinha plano de dar errado. Eu Tinha gosto- que dar certo. Eu gosto disso, cara. Eu gosto é Tinha disso. que dar certo. Sem plano B. Sem O plano patrimônio que eu B. tinha era o estoque que eu tinha feito dos produtos que eu tinha comprado. Sem plano B. Sensacional. Porque quando a gente acredita, é algo que Vem de dentro, assim, uma coisa assim tão... bate no peito, cara. Isso É. chama entusiasmo. Muito. Entusiasmo é Deus no coração. Muito entusiasmo. Eu conheci o produto. Sabia disso? Isso é legal. É muito Entusiasmo é bom, né? é Deus no coração. Era É muito Deus no coração. acho que é latim. Não lembro agora qual que é a origem. Que legal. Mas isso significa exatamente Deus no coração. Deus no entusiasmo. coração. É algo que vem de dentro. Quando as pessoas perguntam, pô, mas como é que você sabia que ia dar certo? Como é que você tem essa... Você fala, meu, não sei, é um negócio dentro de mim. Que é isso, esse entusiasmo que a gente Não é tem. que eu sabia, é que eu tinha certeza, né? É, quando você tem a certeza. E pode ver, todas as vezes que na vida a gente tem alguma vez que a gente fica assim, não sei, não vai dar certo. Porque o não sei já começa com não. Uhum. É muito Exato. mais tendencioso a não dar certo do que dar certo. Agora quando você fala assim, vai dar certo. Meu, Exatamente. você vai com tudo. As coisas Principalmente- prosperam, sabe? Tudo gira em torno pra que... Porque você tá Principalmente com a a- intenção verdadeira de Principalmente fazer as aquilo. barreiras ficam menores, né? Cara, isso é barreira pra mim, eu vou passar por cima. A percepção da barreira fica menor. É a percepção. Porque você fala assim, não, isso aqui, beleza, eu resolvo. Então, e aí, então, era certeza que ia dar certo. É isso que você tinha Tinha na que sua dar cabeça. certo. Sabe aquela coisa, tipo, não tem a opção de não dar, tem que dar? Eu conheci os produtos, trabalhei no desenvolvimento, fiz isso aqui é muito bom. O produto é sensacional. Você mesmo, sozinha, trabalhou no desenvolvimento dos produtos. Isso, junto com a fábrica. Nesse período que você estava com a loja, Isso, você trabalhava paralelamente. as multimarcas, paralelamente você já falou, pô, eu quero tava desenvolver minha marca, desenvolvendo. então eu vou já desenvolvendo. Porque leva um tempo até a gente Leva um fazer tudo tempo, isso. leva um tempo. Então, enquanto a gente estava ali já com a ideia de marca, a gente trabalhava ainda na loja física, tanto que a loja física, nesse período, a gente fez muita zoada na internet. A gente colocou preços de banana, arquivamos todas as publicações, foi para site de fofoca, vai fechar a loja, não vai fechar, o que é que vai acontecer? Aí eu fiz dia 11/7/2021, vocês vão saber, a nossa live revelação. E a gente fez muito burburinho atrás, porque todo mundo queria saber o que ia acontecer com a loja. A gente tinha muito cliente, muito seguidor. Então, eu digo, a gente tem que preparar alguma coisa que vai fazer com que as pessoas fiquem curiosas e estejam Olha na aí, live. Só um minutinho aí, chegou Aê! os produtos da Mais Batom aqui, que daqui a pouco a Sulamita vai mostrar pra vocês aqui, ó. Tem uma caixinha Exatamente. surpresa. Assim como ela tá contando a surpresa que teve durante toda o mistério que você fez pra Aham. mostrar a marca, então a gente também vai fazer Tem surpresa pra também. galera. Exato. Esse não é melhor local pra Deixa colocar aí aqui? isso. No meio? Ia. Não, Deixa aí, ó. Pronto. Passa mais pra cá, ó. perfeito. Agora sim. Agora sim. Agora tá completo o cenário. Tá mais bonito completo o ainda. cenário. Seguimos. Então, aí, a minha ideia era fazer com que todo mundo assistisse essa live. Então, dia 11, que é o mesmo dia do meu aniversário, eu sempre faço meio que tudo significativo. E todo mundo estava lá esperando. Essa live foi tipo a live do Gustavo Lima na pandemia? Foi quase isso, só que de maquiagem. Teve o mesmo entusiasmo, né? O mesmo, com certeza teve muito entusiasmo, muita curiosidade. E as pessoas ficavam perguntando às meninas, às minhas colaboradoras, o que é que vai acontecer? Vai fechar a loja? O pessoal mandava pros directs das meninas, do Instagram das meninas, pra saber o que ia acontecer. Olha só. Nesse nível. A gente fez muita zoada na internet. Vendia produto 99 centavos, que a ideia era zerar o que tinha em loja e começar com marca do zero. Zerar o estoque Zerar de multimarcas. tudo de multimarcas. Tudo Mesmo que que você tinha. ficasse Tudo no prejuízo, você botou 99 centavos. Você pagou Colocamos 15 reais, tudo. 99 centavos. 99 centavos, R$1, R$2. O pessoal comprava, não tinha limite. A gente queria finalizar o estoque. Porque eu não ia ficar com um monte de produto sem usar, porque eu já ia usar tudo da marca.
Então, e paralelo a isso, estava trabalhando junto com a fábrica para a gente desenvolver os produtos iniciais da linha. Ou seja, uma estratégia já pensada, Já né? pensada. Eu gosto muito de fazer as coisas assim com estratégia pensada. E estratégia sempre baseada em conteúdo, né? Em conteúdo. Sempre É a que mídia, faz a trabalhando diferença. a mídia por trás. Então, a gente fez toda essa zoada, fez as pessoas ficarem muito curiosas. Aí, no dia da live, um monte de pessoas assistindo a live, todo mundo querendo saber o que é. Eu tava em São Paulo, que a sede é lá. A gente foi pra lá, fez uma festa de lançamento, convidamos algumas pessoas da região e fizemos o lançamento da marca. Aí foi onde eu revelei que a loja iria fechar, iria iniciar um novo capítulo, que era a marca. Liga Mais Batom, ela vai fazer 9 anos de história e 4 anos de marca, agora em julho. Foi quando a gente desligamos a parte de multimarcas e iniciamos com a marca. Que foi quando eu achei que todo mundo ia comprar, lá bonitinho, o produto. Como é que foi essa recepção da galera nesse momento que você fez esse anúncio? Incrível. Muita gente diz, ai, que coragem. E a loja? Vai fechar a loja? Poxa, eu amava. Porque na loja a gente trabalhava muito personalizado. Quem atendia não eram vendedoras, eram maquiadoras profissionais que tinham todo o conhecimento de maquiadora e vendas. Tipo, eu não vou contratar uma vendedora para minha loja. Não, a gente contratava uma maquiadora profissional e ensinava a vender se não soubesse vender. Porque as pessoas chegavam... Já era uma prestação de serviço. Já era uma prestação de serviço. Então, se a pessoa chegava, eu quero comprar isso aqui. Quando a maquiadora via que, tipo, então, deixa eu te mostrar algo que eu acho que vai ficar um pouco melhor, e trazia a cor correta. Então, ela saía de lá muito satisfeita. A gente sempre trabalhou muito um atendimento personalizado, um atendimento onde as pessoas iam sair felizes. Porque não era só vender. A gente não queria só, vamos vender R$1.000 para essa pessoa, ela vai sair dali R$1.000, depois eu chegar em casa e vai dizer, poxa, comprei um monte de coisa que eu não precisava. Ela fica até com raiva do lugar. Às vezes nem volta, comprei um monte de coisa ali, nem sei se funciona. A gente sentava a pessoa lá e do início. Aí, vamos passar aqui um sabonete, um tônico, hidratante, uma base, um pó. Ia colocando. Quando ela terminava, ela tava lá belíssima, se sentindo maravilhosa, porque não é Ctrl-C, Ctrl-V, cada um tem o seu jeito. Então, a gente via tudo isso na cliente. Quando ela saía, ela fez, eu quero levar tudo. E era tudo pensado para ela. Durante esse período de loja, eu ministrei muito curso de automaquiagem. E cada curso que eu fazia era uma grande venda no final, que a pessoa queria levar tudo. E eu dizia, o que você tem em casa pode trazer, o que você não tem, eu tenho aqui na loja, e aí você vai usando. Quando ela chegava, ela não queria usar nada dela, ela queria usar tudo que eu tinha na loja. Porque era exatamente a cor, foi pensado da melhor forma para ela. Como ela tinha acabado de aprender ali comigo a usar, ela queria levar tudo. Então, a gente vendia muito, eu ministrei muitos cursos, eu amo ensinar até hoje. Na época eu ensinava maquiagem e hoje minhas ex-alunas, muitas têm lojas, minhas ex-colaboradoras, que a gente chamava de batonetes, até hoje tem as nossas batonetes que trabalham no nosso time interno. Elas têm loja, estúdio de maquiagem, são maquiadoras gigantes, profissionais, professoras incríveis, e que começou comigo lá na loja, num curso simples de automaquiagem. E como transforma vidas, né? A maquiagem, ela tem muita coisa, não é só o produto, tem muita coisa por trás. Eu fico muito feliz, muito realizada desse período onde eu ministrava cursos, elas aprendiam e daí conseguiram desenvolver suas carreiras até hoje. Uma coisa que me chamou a atenção no que você falou, quando você fez essa parceria com os influencers, para eles testarem os produtos, também fazer a divulgação, e aí chega lá na loja, pô, tem. E né, os seguidores deles iam na loja e falaram, tem a maquiada mais batom? Pô, não tem, aí faz o pedido. Lembra da história do Zezé de Camargo e Luciano? Foi exatamente isso, que o pai chegava lá e colocava a ficha, ligava na rádio e falou, toca a música tal. Os caras, que música é essa? Você lembra dessa história? É o amor? Lembro. Foi assim que começou, pô. Né? Foi uma estratégia que a gente também usou início de marca. Ligava nas lojas, tem mais batom? Tem mais batom? Tem mais batom? Perfeito. E quando as lojistas compram, que é uma coisa que eu fico muito feliz, quando eles compram, eles têm um alto nível de revenda. Tipo, eles compram e recompram e recompram. Não é um produto que eles trazem para a loja e fica parado. A pessoa compra uma vez, aí vai e compra de novo, indica e compra de novo. Eu tenho muita qualidade nos meus produtos. Eu sou muito segura em falar da qualidade deles. E qualidade vende. Sim, com certeza. Vende. A pessoa usou o batom uma vez, fez, nossa, que batom incrível. Vou comprar para mim novamente e vou presentear. E vou indicar para alguém. Então, nosso boca a boca de divulgação é muito grande. Sim. E aí você comentou que você gosta de ensinar. Hoje você tá nessa parte de
treinar as revendedoras? Exato, revendedoras. As revendedoras. Dentro da Mais Conta Batom um pouco, Marca... Conta um pouco aí da sua mentoria, como que você faz, quantas alunas você tem e o porquê que seria legal uma oportunidade para elas empreenderem na vida para construírem sua liberdade Exato. financeira e mais patrimônio. Com certeza, dá para fazer um patrimônio gigantesco. Olha aí. É muito de empenho. Na Mais Batom, quando a gente iniciou com o projeto Marca, um dos pontos que eu sempre gostei de trazer foi a questão da revenda. Transformar a vida das pessoas através de maquiagem. Ah, é uma renda extra? É renda principal de muita gente. Seria tipo da Avon, não é? A Avon faz isso, um mononível, não é multinível, é a gente não trabalha multinível, mas é de revenda. É, Um de exemplo, revenda. você quer ou já revende algum produto, ou tem loja, ou salão de beleza, e quer ter algo a mais. Eu digo que salão de beleza é loja. Entra mais gente todos os dias do que provavelmente lojas de maquiagem, que às vezes estão ali montadas, que às vezes não entra, na época de loja tem dia que não entrava uma pessoa na loja. E era normal, e algo normal. E também tem dia que entrava 50 pessoas. Então, e salão de beleza sempre tem gente entrando. Então, é um ponto que pode ser vendido. Quando a gente começou, até hoje tem. Eu criei um manual da dona de loja, que é um curso onde ela vai entrar, assim que ela se cadastra, lá ela vai ter aulas de todos os produtos. Ela vai aprender sobre todos eles. Vai aprender como vende cada um deles. E tem outros conteúdos à parte sobre venda, sobre negócios, dia a dia, para ela crescer profissionalmente vendendo os produtos. Na Então, universidade mais batom. Exatamente. É tipo um campo de ensino da marca. Então, todo lojista que se cadastra, me cadastrei, quero vender na minha loja, tem lá conteúdo. Conteúdo para os funcionários, para os colaboradores, para as vendedoras aprenderem a vender mais. Se ela tem domínio do que está vendendo ali, do conhecimento do produto, ela vai vender muito mais. Então, minha ideia era que cada vez mais eles aprendessem. Então, todo mundo que entra na marca, como lojista ou como revendedora, tem acesso a essa plataforma. Fora ela, a gente tem um canal especial dentro do nosso Instagram da marca, que é o Mais Batom Makeup, onde só quem é revendedora tem acesso. Então, lá a gente tem os melhores amigos, que é sensacional, a ferramenta sensacional de trabalho. Quando você entra no Instagram, você vê um feed ali bonitinho de marca. Quando você é revendedora que entra, o feed, ele tá cheio de conteúdo. Tem muito curso que eu gravo, posto lá. Isso por que no Instagram? Porque é prático. Todo mundo tá no Instagram, rápido e fácil. A gente tem a plataforma de ensino, que é aulas maiores, e tem no próprio Instagram. Então, tanto stories quanto essas aulas que ficam no feed, que só vê quem são os melhores amigos, está lá. Eu acredito muito no conhecimento, em aprender. Quando você aprende, você desenrola. Quero aprender mais sobre, pronto, a gente lançou agora um produto. Eu tenho que trazer conhecimento dele para as minhas vendedoras, que elas repassam e vendem muito mais fácil. Mas é você que grava? Eu que gravo. Eu que gravo todos os conteúdos. E a estratégia de marketing, quem que faz? A gente tem um time, tem um pessoal que trabalha tanto aqui e tem um pessoal de São Paulo, mas eu trabalho mais forte aqui, porque eu geralmente estou aqui. Eu fico entre aqui e São Paulo, entre indo e vindo. E aqui a gente grava criativo, grava roteiro, grava o que está precisando. Aí, dentro do meu escritório, eu tenho lá os softbox, tem câmera, todo um aparato para gravação. E eu gosto muito, hoje eu trabalho bem a comunicação e gosto muito de gravar, então para mim é muito tranquilo. E a gente tem mais proximidade. Tipo, quem tá entrando, quero revender. Tem proximidade comigo, às vezes as pessoas me veem em campanhas, às vezes no Instagram. Então, quando eles veem que sou eu que tô ali, se sentem tipo, oh, nossa, legal, é ela. Ah, eu quero conhecer, vamos ver. A gente às vezes faz ações para as revendedoras, que são diferenciadas das ações de loja. Tipo, na época que eu tinha loja, eu não tinha nem noção do que uma marca necessitava fazer para estar dentro de uma loja. Tipo, a gente tem todo um aparato de promotoria, uma pessoa especializada que vai nas lojas divulgar a minha marca entre tantas que estão lá. Então, é uma coisa de loja, que é ponto físico, são ações de estratégia diferentes. Tem corridinhas, que é para incentivar quem está vendendo lá na loja a gostar do produto. Quem é a pessoa que a marca tem que estar aqui? As vendedoras. Porque se você entra na loja para comprar um produto, a vendedora que vai lhe atender, ela pode escolher entre 50 marcas que estão ali. Por que ela vai escolher mais batom? Então, eu como marca, eu tenho que trabalhar tanto o que sai do meu estoque, quanto o que sai do estoque das lojas. Então, é bem desafiador. É algo assim, que cresce muito. E dentro dessa questão do ensinar,
trazer o meu conhecimento de empreendedorismo, trazer o que eu posso ensinar, tanto na área de vendas e agora também no pessoal, de fazer elas se verem como empreendedoras, empresárias, trabalhar o lado corporativo delas, é algo assim surreal, que eu digo que mudou a minha vida e que vai mudar a vida de muita gente, porque eu vou trazer muito desse conteúdo para elas, para quem está trazendo ali, e ter confiança. Às vezes ela tem um produto bom, tem público, mas ela não tem confiança em si que aquilo ali vai funcionar. Então eu tô ali também para trazer isso para ela. Ou seja, além do produto, é porque é uma série de repertórios que a gente precisa desenvolver Exato. para empreender. Então, você ensina a galera a vender, ensina técnica do produto, autoconfiança, autoestima. Isso. Todas as coisas que você usou para você chegar onde você chegou, você fala, eu quero duplicar isso para que a galera seja uma Sulamita 2, Sulamita 3, Sulamita 4. Sulamita, você falou de várias coisas que você fez e tem muito gatilho mental aí. Por último, agora o gatilho mental da autoridade, né? Você gera autoridade, a pessoa gosta mais de você, é a sua imagem que está à frente e acaba decidindo por escolher os produtos ou por escolher representá-lo, né? E você teve alguém que te ensinou isso, mentor? Como você é mentor de outras pessoas hoje, você teve mentores também ou foi tudo na raça aí sem ter alguém principal que te ensinou? Pô, a gente tem muitos mentores aqui, né? Graças a Deus, né? Porque a gente... O bom do mentor é porque ele já passou pelo caminho e ele vai te ensinar. Encurta seu caminho, né? Seu caminho. Exatamente. Muitas pessoas negligenciam isso daí. Inclusive, Isso é trouxemos aqui um episódio com um dos meus mentores, que é Sérgio de Paula. Sérgio de Paula, Fantástico. mentor de nós dois. Vai lá e assiste o episódio, hein? Exatamente. E aí, minha amiga, Bom. sobre mentores? Dentro da minha carreira profissional, empreendendo, meu esposo foi um grande mentor para mim. Que ele já empreende há muito tempo, então ele me trouxe muito conhecimento. Só que cada um tem a sua cabeça. Cada pessoa empreende da sua forma. E eu tive muito YouTube e acompanhar pessoas. Eu não tenho uma pessoa estrategicamente pensada fulano. Então, eu vou catando ali pessoas que eu acho que funcionam. O que é que eu tô precisando? Preciso trabalhar minha autoconfiança. Quem que trabalha com isso aqui no YouTube? Deixa eu pesquisar. Me identifiquei com essa pessoa. Vou consumir todo o conteúdo dela. Quero trabalhar minha comunicação. Quem que trabalha com comunicação? O que eu preciso fazer para aprender a me comunicar melhor? Pesquisa ali no YouTube, essa pessoa que me identifiquei. Porque tem muita gente hoje em dia. Vou ficar com ela. E estudei e consumi tudo que essa pessoa tem. De livro, de YouTube, de vídeo, de cursos. Vou fazer. De um ano para cá, eu falo que eu comecei a trabalhar o meu lado corporativo. Antes eu trabalhava muito loja, depois fui para marca. E é tipo assim, mais batom, mais batom. De um ano pra cá, eu fui trabalhar Sulamita Rodrigues. Que era algo que eu não trabalhava fortemente, intencionalmente com estratégia. O seu profissional. O meu lado profissional. E muita gente que estava ao meu redor, que a gente conversava, que eu fazia praticamente mentorias em relação à parte de venda e empreendedorismo, mas eu nunca foquei nisso, eu sempre deixei de lado. Eu vou trabalhar isso. Eu estava num evento em março do ano passado. E foi no Riachuelo. Eu estava com uma colega e fiz... Um dia eu vou palestrar nesse palco. Como que eu ia fazer isso? Não sei. Primeiro que eu tinha muita vergonha. Eu até comentei, no meu 3º ano do ensino médio, eu fui evadida da minha escola. Não tinha eu não tinha presença suficiente para ser reprovada. Porque eu não apresentava nada em público. Todos os meus... Eu fazia o trabalho, mas não apresentava. Então eu levava falta. Eu não tinha coragem de falar. Se chegava 2, 3 pessoas, eu já ficava coada. Me identifico. Ficava coadíssima. Nunca que eu falava. Quem não se identifica aí? Gente, e é algo assim, tão do nós. Tipo assim, a pessoa pode chegar com o melhor curso, pode chegar a melhor pessoa, o melhor mentor, mas se você não quiser, você não vai sair do lugar. E é desafiador, é como você fez, é enfrentar. Aí eu fiz, o que eu vou fazer pra chegar ali nesse palco? Mas eu fui, sabe, realmente aquela coisa minha, eu quero transformar isso em mim. Quero resolver isso. Quero resolver isso. Quem eu vou precisar me conectar pra chegar ali? O que eu vou precisar fazer? Trabalhar comunicação era a primeira lá. Curso de comunicação e oratória. Networking. Outro ponto extremamente crucial. Porque eu não era conhecida, não me trabalhava, eu não estava nos meios. Eu ficava sempre nos bastidores total. Eu fazia stories, aparecia, tutorial. Mas o trabalhar o meu lado para levar a minha marca junto, eu não fazia. Aí comecei a trabalhar. Aí fui trabalhar posicionamento, imagem visual. Eu digo que são 4 pilares que a gente trabalha no lado corporativo. É o posicionamento, estratégia, a comunicação e a imagem. Então, fui trabalhar todos esses pontos. Aí fui fazer curso, fui ver onde eu precisaria estar. Quem eu precisaria conhecer para estar lá.
Em outubro do mesmo ano, eu estava no palco do Riachuelo. Tava com medo? Tava sem coragem? Tava preparada? Com certeza. Me preparei. Mesmo com medo e sem coragem, fui e fiz. E dali eu fiz, eu posso fazer qualquer coisa. Vou atrás. Agora eu tenho que querer e tenho que enfrentar. E da mesma forma que aconteceu comigo, acontece com várias pessoas, com várias mulheres, com vários homens. Então, trabalhar isso que eu trabalhei em mim, desenvolver o que eu desenvolvi em mim, eu posso fazer isso por outras pessoas também. Então, esse é o meu foco, é o meu trabalho, é um dos meus propósitos, é transformar a vida das pessoas através desse posicionamento. Traz tanta confiança. Acho que trabalhar minha comunicação foi algo que me trouxe muita confiança para tudo. Tanto para vender o meu produto, para falar melhor do meu produto, para falar melhor de mim. Para estar em lugares onde as pessoas, venha falar aqui do seu produto, do nada, e eu chegar, levantar, ir lá e falar com segurança. Que às vezes você tem o melhor produto do mundo, você tem a melhor coisa, mas você não passa segurança na hora de falar dele. Você perde a credibilidade. Mas eu preciso de credibilidade. Se eu quero crescer, se eu quero minha marca rodando o Brasil inteiro, alguém que tem que estar por trás tem que estar confiante daquilo. Aí fui trabalhar isso. Sensacional, Olha só que interessante. Ó, é uma aula. Com certeza. Esse corte foi bom, hein? Esse corte foi bom, esse daí vai ser postado Olha só, no Instagram. pessoal, por mais que a Sulamita... Não vai pagar R$100, hein? Não, não vai pagar. Porque, inclusive, é uma boa, né, esse negócio? Pessoal, olha, por mais que né, Sulamita, você não tenha pagado um mentor, mas você escolhia uma pessoa sobre aquele assunto para desenvolver aquela habilidade ou competência. Exato. E não ficava 3, 5 pessoas, né? Era uma pessoa. Pô, me identifico com essa pessoa. Então, aquela pessoa era seu mentor sem você pagar. Exato. Você poderia pagar, de repente, um curso daquela pessoa? Poderia, mas se você consumir todo o conteúdo daquela pessoa, você vai ter 90% do que ela sabe. Exatamente. Quando a gente não tem muito dinheiro, a gente tem que ter muita criatividade. Então, desde pequena, eu não nasci em berço de ouro, eu sempre fui muito ralado desde criança. E fui crescendo atrás, sempre pesquisando. Quero aprender isso? Eu vou atrás. E eu nunca tive muita mentalidade, vou pagar alguém para encurtar meu caminho para aprender. Poderia, mas eu não tinha dinheiro para aquilo. Como é que eu ia fazer para fazer aquilo? Aí eu fui aprendendo sozinha. Com o YouTube, como CorelDRAW, que até hoje eu utilizo, fui também aprendendo sozinha, montar um site. Então, eu fui trazer isso para o meu desenvolvimento pessoal. Então, essa questão do mentor é extremamente importante. Eu quero ter uma grande mentora, um grande mentor. Quero, sim, com certeza, para encurtar o meu caminho em muitas coisas no futuro. Isso é muito bom. É uma coisa maravilhosa. Eu quero também ser uma mentora para encurtar o caminho de outras pessoas. Esse é o meu próximo desafio. Meu próximo é isso, que nem eu falei na palestra. Cada coisa que aconteceu na minha vida que eu fiz, é isso. Tipo assim, tá no caminho? Sabe quando você se encontra e vê? É isso pra mim. É isso que eu quero. Legal, né? E você saber o caminho. E essa questão da mentoria sempre tem um valor agregado financeiro, né? Sempre tem um valor financeiro a ser pago. Tem. E muitas vezes as pessoas não querem pagar por isso. Porque elas só enxergam o dinheiro. Exato. A única coisa que as pessoas enxergam, elas não conseguem entender o que tem além daquilo. Que sempre vai ter networking, aprendizado, você vai se capacitar melhor. Sempre tem coisas para agregar. E o dinheiro é o final. Porque vai ter coisa que você vai fazer ali no meio do caminho que vai voltar esse dinheiro para você. Com você certeza. pode ficar tranquilo. Só que as pessoas sempre falam, isso aí não consigo pagar. Tem uma coisa que eu falo que é pague para ter acessos. Ou você serve a alguém, ou você paga para estar lá. Você quer estar do lado de X pessoa, como é que você vai fazer para conseguir isso aqui? Se eu consegue servir essa pessoa de alguma forma, sirva, você vai estar do lado dela. Não tenho nada que eu possa servir a você, eu vou pagar. Como? Uma comunidade, eu já participo de algumas comunidades, eventos, que eu posso estar em eventos. Hoje eu sou muito convidada para eventos, mas no início eu pagava todos e ia. Eu precisava ser vista, eu precisava estar lá. Se aquela era a minha intenção, eu precisava fazer aquilo. Quando foi fevereiro agora, eu fui convidada para assistir a gravação de um podcast lá em São Paulo, do Café com Joia. De uma pessoa que eu admiro muito, e grande, digamos, de grandes players. E estava ali do lado de pessoas gigantes do mercado, através do network. De conhecer uma pessoa, que conheceu outra, que fiz um relacionamento, e aí foi puxando uma, puxando outra. Mas se eu não me movesse, se eu não dissesse assim, vou fazer, não ia chegar nunca. Tem que dizer o sim, né? Tem que dizer o sim. Em 1 ano, minha vida se transformou completamente. Não só a vida em si, pessoal, mas a mentalidade. Faz muita diferença. É uma coisa que você vê e faz. Eu sei que eu consigo. É o principal. Mentalidade é o principal. Sem dúvidas. É você acreditar que você consegue. E os desafios, eles existirão.
Sempre. O mais importante é a gente não desistir, adaptar e resistir a qualquer coisa. Exatamente. Quando a gente tem isso dentro da nossa cabeça, cara, a gente blinda a nossa mente de um jeito que pode acontecer o que for, que você vai se manter dentro do jogo. Exato. Tem uma frase que eu falo muito que é: sempre vai ter alguém que não vai acreditar em você. Mas não deixe que esse alguém seja você. A maioria das vezes tem vários, né? Isso é muito verdade. Muitas pessoas. Muitas poucos pessoas. Principalmente os mais próximos. Infelizmente, também tem pessoas que até Mais acreditam, mas não próximos. querem que você avance, né? Exato. Deixa ela aqui comigo, eu não quero avançar, então ela também não vai. Tem muito isso. Então, Tem muito. Eu passei por isso recentemente aí. Recebi uma mensagem, foi essa semana, tá? Se eu avisar essa semana. Toda negativa, assim, eu olhei, eu falei, caramba, não é possível que eu tô ouvindo isso dessa pessoa. Só como eu já passei por isso na minha vida, eu já sei Sabe. como é que é, eu falei, beleza. Entendo, né? O dela, mas Principalmente ela você fica... acredita no seu potencial. É, Quando eu- você sabe, eu sei que eu vou conseguir. Exatamente. Eu sei que vai dar certo. Você vai. Agora, quando você não tem essa crença de você conseguir, de você ser capaz, qualquer pedrinha derruba. Perfeito. Verdade. E agora a gente olhando pelo lado de patrimônio. Quando você tá trabalhando, você tá empreendendo no meio do caminho, você pensa em construção de patrimônio, você diversifica, ou você ensina isso para as meninas. Como é que você lida com isso? Uma das coisas que eu falo é que o nosso maior patrimônio é o nosso conhecimento. Bom, meu conhecimento. Do meu conhecimento, o que é que eu vou construir? Qual é a minha intenção? O que eu quero ter? Uma grande empresa? Quero construir uma casa, um carro? Quero ser mãe? Quero ser uma grande mãe, é um outro patrimônio gigantesco. Muitas mulheres abdicam da carreira profissional para ser mãe. É outro grande patrimônio, ter filhos criados maravilhosos. Patrimônio físico, patrimônio em dinheiro. Quero uma grande casa, quero um grande carro, quero. Mas o meu maior patrimônio em marca é meu conhecimento e mentalidade. Sula, mas como é que você vai conseguir um carro, casa? O que a gente, quando fala em patrimônio, a primeira coisa que a gente pensa, pelo menos para mim, é material. Material. É uma empresa grande, sólida, é carro, é casa, que são grandes coisas. São incríveis e necessários. Tenho grandes objetivos com a marca para o Brasil, né, para atingir o Brasil. E quando eu vou pensar nesse tipo de coisa, eu já penso no futuro, mas fazendo agora. Tipo, qual o pequeno passo que eu vou dar agora para conseguir aquilo ali? Quero uma sede própria da marca lá em São Paulo. É um foco nesse meu patrimônio lá no futuro. Hoje, casa, apartamento, carro, é consequência disso aqui. Eu ainda não foco muito no dinheiro. É uma coisa que eu vou trabalhar mais à frente. Como assim, se você não foca em dinheiro? Eu foco em vendas. Mas o meu pessoal é crescer a marca. E o maior patrimônio é meu conhecimento, que vai desenvolver minha marca. E agora, mentorias onde eu vou desenvolver outras pessoas também. Então, é algo que eu vou trabalhando e com essa ciência disso. Porque às vezes a gente nem tem. A gente vai fazendo, a gente vai no tão automático do dia a dia que esquece. E vai sendo como consequência. Comprei um apartamento, comprei uma casa, comprei um carro. Então, a gente vai desenvolvendo conforme vai entrando o dinheiro. O que é que eu estou necessitando agora? Eu preciso crescer minha marca ou preciso adquirir um bem de patrimônio? Que é maravilhoso quando a gente tem algo, estou precisando aqui, vou vender tal coisa. Então, a gente consegue dar aquele respiro. É sensacional. Hoje, eu foco muito nessa parte. Meu esposo faz mais a parte financeira. Então, essa parte mais, digamos, de contabilidade é mais com ele. Mas toda a parte minha, eu Sulamita, pessoa física, é o meu conhecimento, minha marca e a transformação que eu posso trazer na vida de outras pessoas. Então, para mim, esses são os meus maiores patrimônios. Então, ainda assim, tem uma parte financeira também que é alocada, que é seu esposo que faz. Tem toda essa Legal. porque assim, eu não consigo atingir tudo. Então, parte financeira, ele foca muito. Uhum. E toda a outra parte de desenvolvimento, digamos, vamos lançar um produto novo, um blush. Esse é o nosso próximo lançamento, spoiler. A gente vai lançar uma linha de blushes. Para lançar isso aqui, quanto que eu vou precisar? Um exemplo, 1.000 milhão. Para pegar esse 1.000 milhão, investidores ou patrimônio? O que é que compensa mais no momento? Como é que está o mercado? A gente tem que trabalhar todo pensado no momento também. E às vezes a gente tem um dinheiro parado, se eu vou pegar ele e vou investir nisso aqui. Se eu tiver outra válvula de escape, a gente sempre vai para outra. Coisa que antigamente, tudo que eu queria comprar à vista. Depois de começar a empreender, parcelo tudo que tiver nessa possibilidade de parcelar, estou parcelando.
Que quando a gente Alavancado. empreende com produto, é diferente do que com serviço. Eu conheço pessoas que empreendem com serviço, dentistas, médicos. Eles têm o dinheiro ali e conseguem, vou pegar isso aqui. Mas com produto, quanto mais você tiver ali guardado, melhor. Se você conseguir tirar de outro lugar, que você consiga colocar o percentual dentro do produto, perfeito. Alavancagem aí, tá A vendo? sistemática é diferente Exatamente. Alavancagem. Você tem um estoque lá de R$500 mil, se você consegue um financiamento sobre isso aí, né? Um capital de giro, você pode ter R$1 milhão de Exatamente. produtos diferenciados, né? Exatamente. Você percebe uma coisa que ela falou da mentalidade? Todas as pessoas que a gente traz aqui só falam a mesma coisa. Mesma coisa. Inclusive, tem um episódio muito bom falando sobre isso, né? Que é Psicologia financeira, que fala literalmente só sobre mentalidade. Verdade, né? Tinha até esquecido desse Sim, daí. muito bom. Inclusive, Tá aí abaixo na descrição. eu gosto muito por conta do livro, Sim. Psicologia Financeira. Eu acredito muito que o dinheiro ele é emocional. As pessoas elas não têm dinheiro por emoção. Como eu Que disse, envolve às vezes, tudo isso que a gente falou, né? Exato. Desde a não ter autoconfiança, autoestima, não Criação desenvolver de oratória. Exatamente. Já ouviu falar naquela história de dinheiro fêmea? Não. Dinheiro fêmea, dinheiro macho. Dinheiro fêmea é aquele que sempre procria, produz. Legal. Gostei Sempre disso, procura. pega esse corte. Continua. Sempre produz. O dinheiro macho é aquele que travou. Tipo, tô sem dinheiro. Recebeu o salário, tô sem dinheiro. O dinheiro fêmea recebeu a mesma coisa, mas de alguma forma ele tá sempre produzindo, sempre reproduzindo. Ele não fica parado. Eu sempre digo, meu dinheiro é fêmea. Ele sempre tem um dinheirinho ali. Nunca tá zerado. De alguma forma Legal. tem. Ou dentro da capinha do meu celular, ou numa carteira, eu nunca ando zero. Porque hoje em dia com Pix é raro, né? A gente andar com dinheiro em espécie, mas eu sempre deixo. E sempre que precisa tem alguma coisa. Não é muito, mas tem. Desde sempre. Desde sempre. O dinheiro macho fica ali parado. Acabou. Não tenho, tá zero. E muita mentalidade de eu tenho dinheiro, eu sou rica, eu tenho posses. Mas não é a quantidade do dinheiro, é como você se sente de acordo com o que você tem hoje. Ter esse sentimento de dinheiro fêmea Isso aí. é uma mentalidade muito boa de trabalhar. Sensacional. A gente já vai para as perguntas finais ali. Nosso time tá acabando, porque se deixar a gente fica aqui até... Fica, viu? Não é? Mas E como fica? queria que você falasse Né? Passou rapidinho na palestra que eu fui, você falou de um prêmio que você concorreu que eu achei muito legal. Né? Isso. Assim, a gente tá falando de uma marca sua que é local e você concorreu com grandes players do mercado. Só dá um Exatamente. spoilerzinho aí. A gente participou do prêmio Atualidade Cosmética, que é o Oscar da maquiagem. Dentro da América Latina, eles fazem esse evento todos os anos. E em 2023, a nossa base, ela foi selecionada e ficou entre as 5 da América Latina, concorrendo com Lancôme, L'Oréal, Yves Saint Laurent e Payot. Então, são marcas gigantes do mercado. Multinacionais, mundiais. E estávamos lá com a Mais Batom. Na época, a gente tinha 2 anos de marca. E foi, assim, algo... Sabe o é isso? Do tipo, você está no caminho certo. E esse é um prêmio que, quando chega o produto, são 70 e tantas pessoas que fazem os testes dos produtos. Não é algo que, vou selecionar um produto aqui, não. É algo extremamente rigoroso que é feito pelo mercado, as indústrias que fazem. É uma análise técnica. É uma análise extremamente técnica. Usa influenciador, usa químico, usa maquiador, é tudo. De caixinha, a formulação, tudo é muito especulado para você estar ali. Então, quando a gente chegou, eu recebi o convite, eu fiquei... Não, como assim? Deixa eu ver isso aqui. Fui procurar saber mais. Pegadinha? Aí eu saí daqui, a gente foi meu esposo foi no Teatro Santander, lá em São Paulo. Perto da Marginal ali, Isso, bonito. eu lembro que tava chovendo muito naquele dia. Mas foi assim, incrível. Ficar entre as 5 finalistas, dentro de um mercado gigante, que é o mercado nacional. E olhe, foi aquela realização de sensação de caramba, incrível. Eu vou chegar lá ainda. Eu vou chegar lá. E a gente foi conhecido ali como uma marca nova no meio das maiores marcas do mercado. Das maiores marcas do mercado. Então foi só assim a cerejinha do bolo. E eu tava bem numa época, eu digo, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Será que é isso mesmo? Sabe aquela época que você tá meio que... Aí chegou pra dizer, continue. Isso, filha, continue. Vai, eu tô aqui. Foi sensacional. Sensacional mesmo. Tô vendo uma compra sendo feita aí no meio do caminho, viu? Sim. Comprarem a marca Mais Batom.
Fazendo uma joint venture, quem sabe? Quem sabe? As perguntas finais, agora foge um pouquinho desses temas de empreendedorismo, finanças aí que a gente trouxe. Se sua vida fosse um filme, qual é a parte mais feliz da sua vida? Você retira e você fala, putz, isso aqui é a parte mais feliz da minha vida. Me encontrar profissionalmente. Saber o que eu realmente nasci pra fazer e faço feliz. Se eu não recebesse nada por isso, eu estaria feliz. Porque eu sei que o resto da vida eu vou precisar fazer algo. Quando eu me encontrei nisso, Sensacional. foi sensacional. E ainda ganha com isso, né? Exato. Fazer o De que quebra, gosta e né? ganhar com isso, cara. Qual a parte mais triste do seu filme da vida? Eu acho que... Que pergunta boa. Eu sempre tento viver... Perguntas boas, Essa cara. aí. Eu sempre tento ver tudo na minha vida do lado positivo, por mais triste que fosse. Eu acho que foi quando eu saí de Natal pra São Paulo, pra morar, eu morei 1 ano lá. Essa transição de sair de casa, de pai, de mãe, e ir pra lá. Apesar que foi maravilhoso, foi um período maravilhoso, mas eu acho que o desligar de sair de casa. Acredito que tenha sido Romper isso. o cordão umbilical. Exato. É duro, né? É duro. Se você pudesse dar um conselho pra Sula do passado, o que você falaria pra ela? Trabalhe do seu lado corporativo agora. Trabalhe você, trabalhe Sulamita, acredite em você e na sua confiança. Sensacional. Trabalhar ela. Se você pudesse deixar um recado aí pra galera que você faz as mentorias, o que você falaria pra essas mulheres que são revendedoras? Sem dúvida, o mesmo que eu dei pra mim há muito tempo atrás, né, que eu poderia ter dado, que eu acredito em você, trabalhar o você. Eu sei que nossa vida, nosso dia a dia, pra quem trabalha muito, quem é mãe, quem faz muitas coisas, às vezes a gente deixa passar o trabalhar a gente. De alguma forma, eu não tenho tempo, coloca no YouTube, escolhe algo que você precisa, acredita, vai, não desiste, procura conhecimento. Conhecimento vai ser algo que ninguém nunca vai tirar de você. Escolha o que você quer fazer, foque. Apesar de ser difícil, e muitas vezes não acho que é tarde demais. Tipo, eu tô com tantos anos. Não é tarde. A hora que você está começando agora, tá na hora certa. Então, comece e acredite em você. Aquela história do mercado saturou, né? Que a gente escuta há 10 anos. Tá saturado. Saturado e o pessoal ganhando muita grana naquilo, Muita. né? Tem muita ainda As pra ver. pessoas se conectam com pessoas. A Exato. partir daí, você quebrou isso daí, você faz qualquer coisa na vida. Exatamente. Sula, eu falei pra você aquela vez lá que a gente se encontrou, que eu vejo que você já deu certo, né? Porque você tem paixão pelo que você faz. E eu vejo isso nos seus olhos. Isso é muito legal de ver. E eu lembro uma coisa que você falou. Cara, se me deixar, eu trabalho 24 horas, porque eu nem sinto que eu trabalho. Então, quando a gente tem isso dentro da gente, é certeza Tô de férias o tempo todo. É isso. Tô de férias o tempo todo. Isso é muito legal. E a proximidade que também você mantém com a galera. Então, só vejo sucesso pra você. Desejo tudo de melhor pra você. E agradeço também pelo seu tempo, por você estar aqui com a gente. Obrigado mesmo por ter compartilhado toda essa sua história. Como eu falei, a gente poderia ficar aqui muito e muito Poderia. tempo. Marcaremos um outro mais pra frente pra abordar Sim. outros temas, você contar outros Trazer outros conhecimentos. conhecimentos, outros episódios. Uma outra Sulamita, que tá sempre em evolução. Se você tivesse me convidado há 1 ano atrás, era outra pessoa. Totalmente diferente da que tá aqui hoje. Então, em Sem breve, dúvida. a gente... Que vai que a mais, né? Mais batom vira unicórnio já. Vai ser mais Olha. difícil, né? Falar com ela. De Vai repente. ser Mas difícil a falar gente com essa sempre mulher. consegue. Então, muito obrigado pela sua participação. E com certeza aí você voltará outras vezes aqui para compartilhar toda essa sua jornada inspiradora com a gente. Isso aí. Eu que agradeço, foi muito maravilhoso poder contribuir, ensinar e trazer um pouquinho de histórias e inspirar mais pessoas. E que venha o próximo, já estou pronta para ele. Show! Galera, esse foi o nosso episódio do Mais Patrimônio com Sulamita Rodrigues. Muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou, lembra, dá seu like, envia pro amiguinho para ele poder também compartilhar com outras pessoas, também assistir e inspire-se nessa história corajosa da Sulamita Rodrigues. Sabendo mais com as amiguinhas, né? Que eu acho que vão gostar mais, né? Com as amiguinhas, verdade? Amiguinhas, amiguinhos, né? Então, inclusive você vai desenvolver uma linha para... Tem uma linha para homens aí, né? Futuro. Ei, calma aí. A gente finalizou, mas não mostrou os produtos aqui. Mostra os produtos aqui, por favor, que é isso. Vamos lá, trouxe Calma aí, algumas calma aí, coisinhas calma aí. aqui para mostrar para vocês. Dei um furo aqui de...
esse aqui foi o nosso último lançamento. Olha, fica à vontade. Esse aqui, ó, É um acho creme melhor você mostrar porque a câmera tá fechada em você, olha lá. Ó. Tá. Aqui, ó. Ninguém mais é melhor do que te filmando aí. Um creme hidratante para as mãos. Como eu falei, questão dos detalhes, ó. Todo ele foi pensado presenteável. Outro ponto. Olha só um detalhe que eu acho que só a mulher percebe. Todas as nossas caixinhas eram assim. Agora todas vão vir assim, ó. Olha pra abrir como é prático. Quem não tem unha? Quem não quer quebrar a unha? Detalhe. O é todo desastroso, aí já rasga a caixa. Detalhe. Aí sempre vem uma mensagem inspiradora dentro das caixinhas. Todo o produto pensado para ser visto no ponto de vendas de forma atrativa, porque vai vender mais pro lojista. Isso aqui vocês já podem usar até agora mesmo. Essa foi a nossa base maravilhosa do prêmio, que concorreu ao prêmio Soft Skin. Soft skin. Perfeita, também toda no detalhe. Sempre que vocês comprarem mais batom, procure os detalhes. Uhum, Tem muitos sensacional. detalhes legais Que em tem- todos os itens. Que aqui tem a sua mão aí, quase 100% da sua mão aí, tudo. Tem, 100%. Todos os detalhes, a vírgula, o nomezinho, o detalhe, tudo é aprovado e feito por mim. Esse aqui foi um dos últimos lançamentos de gloss. Essa máscara aqui, olha, é sensacional. Máscara de cílios é algo que a pessoa tem muita dificuldade de encontrar, porque às vezes encontra uma máscara muito boa, mas se o tempo fechou, ela começou a escorrer. Não pode usar num banho, não pode usar na corrida nem nada. Essa aqui você fica segura. Se o maquiador quer comprar para passar no cliente dele, ele vai se sentir seguro que ela vai tomar um banho, ela vai correr, ela vai ficar perfeita. E na hora de retirar, ela sai com facilidade. Porque geralmente é isso. Se é muito boa, na hora de tirar, arranca o cílio e a máscara não sai. Essa não é assim. Ela é incrível, vocês têm que testar. Esse Olha, corte ficou bom também, cara. é sensacional. O nosso pó à prova d'água, super fininho, não marca nas linhas de expressões, ajuda no controle da oleosidade. Todos os itens, como eu sempre falo, tudo pensado muito Muito legal. pro maquiador, pro cliente final. E temos 82 itens. Então Isso aqui que eu é ia falar, só um são pouquinho. 82 itens. Aqui tá 82 só um itens. mostruário. Só um mostruário mínimo de cada item. Então tem muita coisa boa e muita coisa boa pra vir ainda. Isso aí. Então, ó, se você se identificou aqui com os produtos, que eu tenho certeza que você vai se identificar, você pode encontrar as revendedoras da Mais Batom, que você vai encontrar produtos excelentes, testados pela proprietária da marca. Ou Todos. seja, ela testou todos. Como ela diz no começo, ela é exigente. E muito. Todos veganos, cruelty free, nada de... Hoje em dia, infelizmente, ainda tem muita questão dos testes em animais. Então, toda a linha ela não é testada em animais, é vegana. Então, é um produto, assim, sensacional. Show, isso é legal, hein? Sensacional. Então aqui fechamos esse episódio com essa mulher corajosa e inspiradora. Fiquem com Deus e até a próxima, galera. Obrigado! Mas-